Boa noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado e do Saúde em Dia. Como sempre, às terças-feiras, de 18h30 às 19h30, eu estou aqui com o Dr. José Maria Filomeno, ele, advogado, economista, colunista do jornal O Povo. José Maria, tudo bem? Tudo bem. Eu escrevo para o jornal O Estado, né? Do Estado, eu só digo jornal, mas daqui a pouco você vai estar em outros jornais. Bom, o Estado é um grande jornal. Bom, vamos falar hoje aqui dos números da pandemia, tem números novos, Zé Maria, assustadores aqui no dia de hoje. Já estou com o número do CONAS. Vamos falar da varíola dos macacos, vamos falar da tendência de alta da síndrome respiratória aguda grave do Brasil, vamos falar do Tribunal de Contas da União, desperdício de mais de 1,3 milhão de testes de Covid por vencimento. Vamos falar do STF, que marcou a audiência pública para discutir o rol daqueles procedimentos da ANS. Vamos falar dos municípios que estimam em 27 bilhões as perdas com redução do ICMS dos combustíveis. Vamos falar da posse e dos acontecimentos aí, dos escândalos de assédio pelo Pedro Guimarães e outros que já foram exonerados das suas funções na Caixa Econômica. Vamos falar da visita do presidente de Portugal, a visita que ele fez aos ex-presidentes e o cancelamento do almoço, do jantar que ia ter com o presidente Bolsonaro. Vamos falar de economia também, a tendência alta do PIB, da inflação e do dólar. E, como sempre, no final do programa, vamos falar dos jogos do Fortaleza pela Libertadores e do Ceará pela Sul-Americana. Bom, os últimos números do CONAS são os seguintes, números agora de 18 horas. No último período, 396 óbitos. Quase 400. 396. 396 óbitos no último período, quer dizer, estamos chegando aí aos 400 óbitos. Pode ser, inclusive, que os números do consórcio de veículos de imprensa, lá no Jornal Nacional, depois de 8h30, alcance o número maior. Mas pelo CONAS, 396 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 672.429. Em termos de casos, continua subindo, 74.591 casos confirmados. 74.591, elevando o total de casos para 32.610.514. E aí, lembrando, quanto mais casos, mais óbitos. Quanto mais casos, mais pacientes internados. O que nós temos é uma queda da mortalidade, não é a mesma mortalidade do início da pandemia, das outras ondas, mas não tem dúvida que esse número não tem parado de crescer e nós vamos daqui a pouco dar uma justificativa para isso, Zé Maria. Olha, é preocupante, né? Quase 400 óbitos nas últimas 24 horas. Acredito que a média móvel, ela já superou 200, né, por dia no Brasil. Uhum. Chegamos abaixo de 100 alguns meses atrás. Então, eu não tenho dúvidas, né? E os números exemplificam isso, os números atestam isso, que existe um aumento maior da circulação do vírus, as contaminações, né? Quer dizer, tem aquele blocado contra fatos, não há argumentos, né? Os números, eles são frios, né? Os números são irrefutáveis, né? 74 mil casos. Já vamos voltar a ter 100 mil casos por dia, né? Então, não existe mais, a exceção, talvez, de transportes coletivos, né? Não existe mais obrigatoriedade de uso de máscara de proteção, né? A não ser, até mesmo dentro dos transportes urbanos, você não vê uma adesão muito grande à máscara, né? Eu tenho visto alguns ônibus urbanos circulando, parte dos passageiros tem máscara, né? Locais fechados, alguns estados, alguns municípios voltaram a
a sugerir, recomendar o uso de máscaras, que foi o caso aqui do estado do Ceará. Mas a gente sabe que recomendação pura e simples não adianta, né? A simples orientação, a simples conscientização não funciona, é uma epidemia, né? E autoridades têm que tomar medidas mais drásticas, né? Mais impositivas, medidas que surtam efeito de polícia, né? De polícia, o Estado ele impõe determinadas posturas, né? E é isso que eu acho que tem que se fazer, tem que se conscientizar, senão nós vamos daqui a pouco ter que retroceder para medidas mais duras ainda, né? De limitação de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, de estabelecimentos públicos, estabelecimentos bancários, limitar aglomerações, e é melhor a gente tomar as precauções devidas, né, do que deixar que a pandemia volte a ficar fora de controle, que é o que está se avizinhando. Bom, estamos aqui transmitindo o programa pela rede Bom Demais, tanto pelo Instagram, estou aqui no Instagram, com a professora Lúbia Cardoso, que está dizendo o seguinte: muitos assuntos e com tantos casos o governo nada faz. E mais o André também aqui no Instagram. Mas o programa é transmitido pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook, pelo canal do Twitter e outras redes sociais. Aquele internauta que está entrando agora pode depois rever o programa na íntegra, porque o programa fica totalmente gravado nestas plataformas. Mas o Instagram é uma boa plataforma para assistir realmente aqui o nosso programa. Para quem entrou agora, Zé Maria, eu vou repetir rapidamente aqui os números do painel do CONAS. Foram 398 óbitos por Covid nas últimas 24 horas, 396 óbitos. É muito próximo. Quase 400 óbitos e 74.591 casos. E aqui nos casos, eu queria dar um alerta. Olha, nós estamos tendo uma subnotificação muito maior do que nas outras ondas. Não tem dúvida que nós estamos na quarta onda. O prefeito Sarto, há uma coisa de uns 7 dias atrás, falou a respeito dessa quarta onda e muitas pessoas até questionaram. Então eu não tenho a menor dúvida, nós estamos na quarta onda da Covid, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza do Brasil, e o pico da doença deve ser agora até a primeira quinzena de julho. Ou seja, daqui uns 15 dias nós vamos ter o pico provavelmente da doença. E o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo porque nós estamos tendo uma modificação no subtipo, na subvariante. Nós tínhamos aqui a variante Ômicron e nós estávamos com a B1 e a B2. E agora nós estamos com a B4 e a B5, que tem o maior nível de escape da imunidade adquirida pela infecção anterior, quem já teve, e pela vacinação. Então essa variante BA4, BA5, ela é mais poderosa do que a BA1 e a BA2, que estava predominante até o momento. Isso é uma informação da Fiocruz, uma informação também do TANTA, que é o Antônio Lima, que é um epidemiologista muito experiente da Secretaria de Saúde aqui do município. Então essa BA4 e a BA5, ela burla quem já tem imunidade adquirida pela infecção anterior, por isso que muitas pessoas que tiveram estão tendo novamente, e pela vacinação. Agora, a importância da vacinação é que realmente a mortalidade está sendo baixa e a doença está sendo também com sintomas nada graves. Dificilmente um paciente vai ter uma pneumonia pelo coronavírus, mas pacientes, esses que estão tendo óbito, eles não tinham completado ou a quarta dose e a maioria nem a terceira dose. Pacientes com mais idade e pacientes com comorbidade. Então, não é porque a mortalidade diminuiu, nós tínhamos uma mortalidade de 3%, 4%, agora vamos ter 1 ou menos de 1%,
que nós vamos relaxar principalmente com as vacinas. E eu critiquei aqui, Zé Maria também criticou, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid, para mim, cometeu um erro, e um erro muito importante aqui no Ceará. Foi a liberação de máscaras em locais fechados e só uma recomendação para o uso de máscaras em locais abertos ou com aglomeração. Não era para ter tido flexibilização do uso de máscara nas escolas, não era para ter tido flexibilização do uso de máscaras em restaurantes, em shows, em teatros, em cinemas. Isso aconteceu, foi acontecendo no Brasil, e o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid foi seguindo essa linha. Espero que essa semana o comitê tome uma postura um pouco mais enérgica, porque nós observamos nos últimos dias uma inversão, inclusive com óbitos voltando a acontecer em várias cidades do Ceará, de acontecer também em Fortaleza, e internações também de pacientes. Então, é preciso reverter essa onda, nós temos que segurar antes que esses casos aumentem substancialmente e mais pessoas venham a falecer ou então terem uma doença mais grave. Quem está assistindo o programa tem consciência de quantos familiares, quantos amigos, quantos parentes, quantos colegas de trabalho nós voltamos a ter nas empresas um andar todo de pessoas contaminadas, uma sala toda de gente contaminada, alguém que foi a uma festa e depois todo mundo daquela festa estava contaminado, quem foi casamento, quem foi tudo. O Nordeste, Zé Maria e internautas, vai pagar muito por essas festas de São João, agora em São Pedro. Nós tivemos grandes concentrações em grandes cidades, em capitais e cidades do interior de todo o Nordeste. Isso vai repercutir num aumento substancial de casos até o dia 15, 20 agora de julho. Então, fico alerta, vamos ter o cuidado, voltar a ter a sua máscara, voltar a usar máscara em ambiente fechado, mesmo que tenha só uma recomendação, vamos voltar a utilizar, Zé Maria. É importante você estar destacando que os óbitos, eles têm se concentrado em pessoas que detêm, né, as comorbidades, né, pessoas que têm algum tipo de insuficiência cardíaca, idosos, né, e principalmente aqueles que não completaram ainda todo o ciclo vacinal, né? Quando eu digo todo o ciclo vacinal, é a quarta dose, né? Você destacou aí que muitos das vítimas fatais, né, só se vacinaram até a segunda ou terceira dose. Então, é importante porque, como você destacou, essa nova variante, ela penetra, né? Ela vai além da proteção, ela fura a proteção vacinal, a proteção de quem já teve a Covid, mas ela evita, né? Ela não se desenvolve de uma forma mais gravosa para quem tem um ciclo vacinal mais amplo, né? Então é importante que a quarta dose tome já a quinta dose, né? Que já vai ser liberado também. E outra coisa, Zé Maria, é o seguinte, olha, muitas pessoas tomaram uma dose e não tomaram a segunda. Essas aí não estão vacinadas hoje em dia, mesmo que não tenha tomado quase nada. Tem que tomar a segunda dose quem não tomou ainda. Quem não tomou a terceira tem que tomar a terceira dose. E se já tiver com 4 meses e a idade que está sendo agora autorizado a quarta dose, que tome a quarta dose. Isso é um reforço. Quem tomou a quarta dose, eu conheço algumas pessoas que tinham tomado a quarta dose e antes daqueles 15 dias, que é quando a imunidade é ampliada, tiveram novamente isso, mas doenças leves, confirmadas através do exame de laboratório. Agora, eu tenho preocupação com a subnotificação, eu ia falando isso. Na primeira dose, na primeira onda, todos os testes eram registrados na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde. Na segunda onda a mesma coisa, porque ou você fazia no laboratório público, ou você fazia num laboratório privado, ou você fazia numa rede de farmácia. Ali tem uma obrigação o laboratório de registrar o caso, de fazer a notificação do caso positivo.
O que acontece hoje é que muitas pessoas, Zé Maria, compram o kit e estão realizando em casa. Isso. E muitas pessoas testam positivo em casa e como a doença é leve, não estão sentindo nada, ou estão assintomáticos, ou foram fazer o teste porque alguém na família estava doente, ou então um sintoma muito leve, não vai ao médico ou não vai fazer o registro. Não é notificado. Então, esses casos aqui, 75 mil, quase 80 mil, com toda certeza está mais de 100 há muito tempo, porque existe essa dificuldade. Nós temos um pouco mais de facilidade em relação aos testes, Fortaleza ampliou, inclusive para vários postos de saúde, a realização de testes. As farmácias continuam realizando, inclusive com preço menor, porque também a demanda diminuiu, e tem os kits também que podem ser feitos. Agora, se for positivo, o que é que eu aconselho? Procure realmente um profissional, tá certo? Coloque que foi positivo para receber alguma orientação e para que aquele profissional faça a notificação daquele exame positivo, porque aí a epidemiologia vai realmente agir tendo por base os números da realidade, não os números subnotificados. Então fica aqui esse alerta. Deixa eu ver aqui mais na internet. O César está aqui na internet também, no Instagram da TV Bom Demais, só você colocar @TV Bom Demais. O Gonçalves Gomes também aqui está no Instagram. Mas o programa está sendo transmitido pela minha página, pela página do Zé Maria, pelo YouTube e pelo Twitter e as outras redes sociais também. Bom, segunda pauta de hoje, nós vamos falar a respeito da varíola dos macacos. E aí nós temos já no Brasil mais de 80 casos confirmados, temos no mundo mais de 5 mil casos de varíola dos macacos, e aqui no Ceará 2 casos já confirmados, totalmente confirmados, Zé Maria. Então é sinal que a doença está crescendo, não tem a mesma mortalidade, claro, da Covid, mas é uma doença que também, crescendo mais, tendo um número maior de casos, vai começar a aparecer os casos mais complicados e nós vamos ter internação e vamos ter óbitos. Então aí os mesmos cuidados, a doença ela tem transmissão diferente, um pouco mais diferente do que a Covid, mas o uso de máscara é importante, mas também você não ter contato próximo com as lesões de pele da pessoa que está doente, não utilizar as roupas, lençóis e etc. Esse cuidado tem que ser feito, Zé Maria. No Brasil já, quer dizer, nós já estamos numa fase de transmissão comunitária, ou seja, contaminados internos do Brasil, dentro do Brasil, já estão transmitindo. É diferente daquela primeira fase em que haviam doentes que vieram do exterior com a doença, né? E desses 80 casos, né, a maioria, 52, são no estado de São Paulo. E o número tem crescido muito, né? Muito rapidamente. E o que se quer evitar é que deve acontecer, mas infelizmente deve acontecer, é que comece a ter uma transmissão mais contundente, mais forte para o país inteiro. Então, como você disse, a transmissão ela é muito parecida com a da Covid, né, que é pelas vias nasais e gotículas. Então, é mais um motivo, né, para você ter preocupação em se proteger, em usar máscara e evitar aglomeração, porque essa varíola do macaco, como você destacou, não tem a mesma letalidade, mas é uma doença extremamente incômoda, né? Até porque ela além de febre, dor no corpo, todos aqueles sintomas já constantes em outras síndromes respiratórias, né? Ela traz aquelas erupções, né, cutâneas, aquelas na pele, né? E aquilo dali, além de ser mais um foco também de transmissão e contaminação, aquilo é muito incômodo para as pessoas e deixa sequelas. E quem observou, Zé Maria, deve ter algum internauta aqui, que viu a foto, não do rosto do paciente, mas do corpo do paciente, viu que o paciente estava totalmente coberto com as lesões da varíola dos macacos. Ali vai deixar realmente alguma cicatriz, aquelas lesões que sejam infectadas, que aprofundem um pouquinho na pele, vai deixar sequelas também, como muitas pessoas têm marca até hoje, tendo
quando criança catapora e tem marca ainda, né, dessa doença. Então, nada mais importante do que nós alertarmos, e nós já estamos com casos aqui no Ceará. Bom, um outro assunto também nessa área do saúde em dia é que autoridades sanitárias alertam o crescimento, uma tendência da síndrome respiratória aguda grave no Brasil. E aí, isso, sem dúvida, tem a ver também com o crescimento da Covid. Tem as outras infecções respiratórias, tem influenza, mas a síndrome respiratória aguda grave, as pessoas têm que ter bastante cuidado, e se apresentar febre ou sinais respiratórios, cair a oxigenação, muita tosse, deve procurar o atendimento médico, principalmente crianças sofrem muito com essa síndrome, pode ter até óbito, e também os idosos, Zé Maria. Com certeza, né? Esse período agora nós não somos muito afetados pelo inverno, né? Como é no centro-sul do país, né? Que aumenta os casos de gripe, mas a síndrome respiratória aguda grave tem aumentado muito, né? Então, é mais um motivo para as pessoas se vacinarem contra a gripe, que também dá uma proteção maior contra a SARS, e é mais né, de internações, de ocupação de leitos de hospitais, né? Então é mais um problema aí que temos que enfrentar. Pois é, então mais uma coisa, falamos de Covid, falamos da varíola dos macacos, falamos da síndrome respiratória aguda grave, agora vamos falar de um caso grave, né? O Tribunal de Contas da União revela desperdício de 1,3 milhão de testes de Covid vencidos. Quer dizer, no meio de uma pandemia, tivemos essas ondas todas, como é que o governo deixa, o Ministério da Saúde em particular, deixa 1,3 milhão de testes de Covid, dá para fazer teste para a população de Fortaleza todinha, vencidos, né, Zé Maria? E nós estamos tendo um problema também, porque existem vacinas que estão próximas do vencimento agora em agosto. É outro problema, e nós não observamos nenhuma campanha publicitária, nenhuma campanha efetiva com relação à necessidade das vacinas. Nós estamos com baixa cobertura vacinal em praticamente todas as vacinas, vai sarampo, vai poliomielite, vai a própria Covid, vai a gripe, tá certo? E vacinas agora próximas do vencimento, Zé Maria. Olha, é lamentável, né? Isso aí é um crime, porque, como você destacou no início, é importantíssimo a testagem. Através da testagem, você vai identificar os contaminados, que os contaminados vão poder começar o seu tratamento e principalmente também se isolar para evitar que passe a doença para outras pessoas, né? Então, o grande sucesso do combate à pandemia, né? Antes que nós tivéssemos tido as vacinas, era a testagem, né? Então o Brasil ele teve uma proliferação muito grande da Covid, porque nós tínhamos uma testagem muito baixa, né? Então há uma subnotificação enorme, tanto presente quanto passada, né? Porque nós vacinamos muito pouco, se formos comparar com outros países, né? Estados Unidos e países europeus, e a Nova Zelândia e Itália, que testavam muito mais do que nós, e deixar se perder. Se vencer 1 milhão, mais de 1 milhão e 300 mil testes, né, é criminoso, né, porque é um instrumento, né, de observação, de combate à pandemia. A vacina, a mesma coisa, né? A vacina tem-se que... a vacina eu já culpo os dois lados, né? Eu culpo também um pouco a população que não tem aderido da forma que deveria a vacinação, né? Nós até discutimos semana passada sobre a queda dos níveis de cobertura vacinal, inclusive de outras, né, doenças, né? E da Covid, criou-se, né, dentre segmentos da sociedade, um entendimento equivocado de que a vacina não adianta mais para nada, que as variantes atuais não são protegidas
pelas vacinas e que não adianta tomar a quarta dose, não adianta tomar nem a terceira dose. Isso é um equívoco, né? Principalmente em relação às crianças, né? A cobertura com as crianças a partir de 5 anos está muito baixa ainda no Brasil, né? Existem estatísticas aí falseadas de que parece que a vacina só dá uma proteção de 13% nas crianças, né? Esse estudo, não vi a fonte desse estudo e totalmente desprezível, se é que existe, né? Incompatível, não existe nada disso. Então, vacinem as crianças, porque com as 2 doses, porque é a única forma de se prevenir, de se proteger contra a Covid. Excelente, excelente esse tema, Zé Maria, para nós alertarmos. Tudo isso aí é fake news. Negócio de vacina proteger 13%, nunca se discutiu a efetividade dessas vacinas no Brasil. Todo pai tinha o seu cartão vacinal, eu falo isso inclusive nas minhas aulas, cartão vacinal. Até pouco tempo atrás, você guardava dentro do cofre, guardava dentro do baú, guardava dentro de uma carteira para ninguém mexer, porque era ali era a prova que o pai, que a mãe, eles eram responsáveis. E a criança vai precisar do resto da vida, né? Do resto da vida. Então, esse negócio aí, quem está assistindo o programa, não acredite em nada que vacina não tem cobertura, muito pelo contrário, nós reduzimos mortalidade infantil no Brasil, no Nordeste, no Ceará, muito por conta da cobertura vacinal na casa de 95% para lá. 95% para lá. Zé Maria, vamos aqui para o último tema dessa parte da saúde, a primeira meia hora, são 18h59, é que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do ministro Roberto Barroso, ele determinou a realização de uma audiência pública para os dias 26 e 27 de setembro, para discutir o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. Essa decisão foi agora dessa semana, tá certo? Esse rol ele foi considerado taxativo pelo Supremo Tribunal de Justiça no mês passado, e é um entendimento que eu não concordo, muitos não concordam, então vamos ter essa audiência pública, vai ser muito esclarecedora no dia 26 e 27 de setembro, Zé Maria. É muito preocupante, né, essa decisão que surpreendeu a todo mundo, porque você não pode limitar, meu juiz, você não pode limitar o tratamento que o paciente demande, né? Quem tem que determinar qual a terapêutica, seja ela medicamentosa, cirúrgica ou outra, e quais, né, os exames laboratoriais ou de imagem que o paciente deva se submeter é o médico, né? Não pode... A ANS, ela tem que seguir os procedimentos prescritos pela medicina. Se aquelas doenças, se aquelas moléstias são cobertas pelo plano de saúde, se o plano de saúde cobre doença, tratamento oncológico, tratamento renal, e seja qual for, né, tudo aquilo que for em prol, né, de combater aquela moléstia tem que ser provido pelo plano de saúde. Então, agora, o ministro fez muito bem, porque isso foi um pedido de instituições, organizações aí que defendem interesses dos segurados, né, dos usuários, e vai ter que... esse rol ele não pode ser imposto, né, de uma forma que não observe, né, as verdadeiras necessidades, né, dos pacientes. A audiência pública ela deverá ouvir integrantes da ANS, que são responsáveis pela elaboração do rol, também representantes do Executivo, do Legislativo, das associações de usuários de plano de saúde, em especial daqueles acometidos por doenças raras, também entidades de classe, das operadoras de saúde, instituições médicas e pessoas com expertise na matéria. Além disso, outros ministros, mais o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Advogado-Geral da União,
Bruno Bianco, também eles foram convidados. Então nós estamos vendo que é bem diversificado, é diferente das audiências realizadas pelo Ministério da Saúde, que só chama quem é de um lado e não chama quem é do outro. Então aí vai, parabéns ao ministro Barroso pela amplitude da audiência pública. Você que atua muito tempo na saúde pública, na área de gestão, é uma dúvida que me vem agora. E o SUS tem algum rol? Tem. O SUS tem um rol de medicamentos, tá certo? Que é disponibilizado para distribuição gratuita. E é uma coisa muito parecida com esse rol, mas ela não tem esse mesmo efeito de ser taxativo, porque as pessoas conseguem administrativamente aquele medicamento de alto custo, mesmo não estando disponível pelo SUS. Se aquele medicamento tem o aval da Anvisa, tem a autorização para comercialização da Anvisa, aquele medicamento pode ser fornecido pelo gestor e, quando isso não é possível, existe realmente judicialização e, normalmente, a justiça dá ganho de causa ao usuário do SUS quando caso de medicamento, principalmente de alto custo. Zé Maria, estamos chegando às 19h04, temos muitos temas para hoje ainda. Vamos agora para o encontro marcado, a segunda parte do programa. Lembrando aqui, agradecendo a audiência no Instagram, Bertine Oliveira está assistindo aqui, dando boa noite. Andréia Gonçalves, César Nete, já falei da professora Núbia, Márcio Augusto, todos assistindo no Instagram, mas muitos outros assistindo no Facebook e no YouTube. Nosso programa vai ao ar sempre às terças-feiras, de 18h30 às 19h30, pela rede Bom Demais. Um abraço aqui do Luan Júnior, que comanda lá a rede Bom Demais. Bom, vamos continuar os nossos temas, muitos temas. Vamos falar agora a respeito dos municípios. E eu estava achando os municípios meio distantes aí. Nós tínhamos os estados reclamando que iam perder bilhões, entrando na justiça contra essa redução do ICMS dos combustíveis, da energia e telecomunicações e etc., mas os municípios caladinhos. Essa semana eles resolveram, então, os municípios, os prefeitos, resolveram criar uma caravana para Brasília e estão estimando em 27 bilhões perdas pela redução do ICMS dos combustíveis. Isso aí vai ser um caos, principalmente para a saúde e para a educação, a redução desse ICMS sem um estudo. O que aconteceu, não teve um estudo exatamente dessas vinculações com a diminuição desse recurso. Nós tivemos realmente agora uma redução que é temporária, o Zé Maria vai falar depois do aumento do dólar e uma série de alterações nessa conjuntura nacional e internacional, mas Zé Maria, e os municípios agora estimando essa perda aí de 27 bilhões? Olha, é como você já descreveu, né? É uma medida que você pode até ser a favor de se reduzir a taxação, a tributação sobre os combustíveis, que no Brasil estava muito alta. Só o de ICMS variava, dependendo do estado, de 25% a 32%. E sobre a energia elétrica também. Mas você não pode fazer isso de uma forma assodada, de um dia. É realmente algo inimaginável. Como é que você, de um dia para o outro, não? Vai cair de 29% para 17%, 12% sobre uma base de cálculo, uma base de arrecadação enorme. A maior fonte de arrecadação dos estados é o ICMS sobre os combustíveis, né? E sobre os combustíveis, energia elétrica e comunicações. Depois que vem outros produtos. Então você faz isso. É realmente algo que eu acho que... Eu não sei ainda como passou isso no Congresso. Porque nós sabemos que a força política dos governos, dos governadores e dos prefeitos, né, é muito grande em relação aos parlamentares, né? Então, olha, uma alteração dessa, ela tinha que ter pelo menos uns 3 anos, de 3 a 5 anos de transição, né?
vai baixar gradativamente, ou o governo federal vai compensar gradativamente aos estados, né? E os municípios, a gente sabe, tem muitos municípios, a maioria dos municípios do norte pequeno não tem arrecadação própria. Eles não têm ISS, muitos nem cobram IPTU, muitos municípios pequenos nem cobram IPTU, porque a maior parte da população não tem nem poder aquisitivo para pagar. Que a arrecadação toda é do Fundo de Participações, né? Repasses dos estados, a proporção da arrecadação que cada município tem do ICMS e repasses federais, dos impostos federais, que também já houve um prejuízo, porque o governo federal, ele isentou o diesel de combustível, do PIS e COFINS, reduziu bastante da gasolina, né? Isso também afeta indiretamente os estados e os municípios. Pois é, eu também... É uma bomba relógio. Relógio que eu acredito que existe a questão, como nós estamos no período eleitoral, aí muitos governadores ficaram numa sinuca de bico, né? Porque se vendeu a ideia que se eles não aderirem à lei, iriam estar contra o povo, porque não queriam baixar o combustível, né? Mas é uma conta, né? A pessoa tem que entender que a arrecadação não é do governo, não existe governo. O governo é uma ficção, o governo é uma abstração. O que existe é o Estado, quer dizer, são os serviços que são prestados à população. E então esses serviços, eles vão ser comprometidos, porque não há como a prefeitura, que já anda com o pires na mão, eles sobreviverem com esse desfalque na arrecadação tão assim, de uma forma tão... Foi uma coisa absurda e eu digo com toda certeza, a atitude mais correta foi do senador José Serra. O senador José Serra teve uma atitude corretíssima. Não, mas isso aí é a PEC kamikaze. PEC kamikaze. Esse dos combustíveis é outro. Sim, mas eu estou falando agora da outra PEC, porque junta uma coisa com a outra, né? Eu estou dizendo ele agora também, porque nós estamos vendo que isso tudo é uma medida eleitoral. Agora mesmo, daqui a poucos instantes, saiu aqui uma decisão, não sei se o presidente do Senado vai confirmar, ele vai abrir aquela CPI, inclusive a CPI do MEC, mas depois da eleição, tá? Inclusive aqui, a do senador... Aí já é outra coisa também, né? A do senador, ele vai abrir depois. O que é certo é o seguinte, é só uma medida eleitoral, e se o Supremo for acionado, deve tomar uma posição, tá certo? Com relação à ilegalidade dessa medida atual. Mas vamos tratar agora do escândalo de assédio sexual e assédio moral na Caixa Econômica. Nós tivemos a posse da nova presidente da Caixa, que é Daniela Marques, que tomou posse como presidente da Caixa. Tivemos aí também mais a saída antes do presidente do Pedro Guimarães, depois a saída do Celso Leonardo Barbosa, depois a saída de mais mais outro diretor, e aí está uma bola de neve, outros devem sair. E vamos ver o que é que vai dar isso aí. As denúncias crescem do dia a dia, e aí começam a aparecer denúncias também fora de Brasília, nas agências, porque aí quando a cúpula age dessa forma, é como se liberasse total para outros níveis de gestão. Então não tenho dúvida que muitas pessoas que estão ainda com receio vão fazer a denúncia, vão agora com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com essas ações todas que foram abertas. Zé Maria, e esse problema na Caixa Econômica? Assim, o que é grave também é porque o Pedro Guimarães, ele não foi exonerado pelos assédios, né? Ele foi exonerado porque tornou-se público os assédios. Porque já havia o governo já tinha conhecimento dessas denúncias, né? Isso já estava sendo objeto de, não sei se de alguma investigação interna, de alguma apuração interna, né? Só quando foi feita uma reportagem, acho, na mídia, tornou-se público, aí ficou realmente insustentável. Você não pode manter um presidente
de um banco estatal, nem um diretor, nem um gerente, nem ninguém com cargo de comando que é alvo desse tipo de denúncia, que não é um caso isolado, não é uma só denúncia, são diversas, né? Já comprovadas, já com relatos, já com testemunhas, já. Então é lamentável e importante que esses casos sejam explicitados, né, para que se combata, né? Não se pode admitir assédio sexual, que se utilize, seja no âmbito do poder público, seja no âmbito privado, seja nas relações profissionais, seja nas relações na campo da educação pedagógica. Você não pode ter chefe assediando subordinada, professor assediando aluna, você não pode ter... Isso é inadmissível, né? E espero que esse exemplo, né, ele surta efeito para que mais pessoas, né, denunciem essa prática. Vamos torcer que sim, e que outros assediadores, tanto assédio moral como assédio sexual, eles sejam denunciados. Isso é inadmissível que aconteça no dia de hoje, né? E aqueles que são assediados tanto moralmente como sexualmente, homens ou mulheres, devem denunciar. Eu acho que esse caso vai ser um caso assim, emblemático. E outra coisa, era um presidente que já trazia isso de outras instituições, pelo que está se levantando. Tinha acordos que já tinham sido realizados em outros bancos e etc. Como é que uma pessoa dessa assume uma posição importante, né, de presidente de um dos maiores bancos aqui públicos do Brasil, sem dúvida, né? Então, isso é uma coisa grave. É importante que a imprensa continue dando luz a esse fato, e outras pessoas denunciem. Já temos denúncia de pessoas que abertamente, sem camuflar a voz, sem colocar a sua imagem que não seja identificada, pessoas que já estão colocando de frente e estão denunciando. Então, isso é importante que aconteça. Bom, são 19h15, temos ainda alguns assuntos. Vamos falar agora da visita do presidente de Portugal, né? E Bolsonaro, não tem dúvida, destrata presidente de Portugal ao cancelar o encontro. Eu não sei como é que você marca um encontro com o presidente. Olha, vem aqui, vamos jantar, vamos não sei o quê. Aí depois deixa para lá, porque o visitante resolveu visitar. O cara que está visitando, ele visita quem ele quiser. Se quiser visitar o Pelé, o Garrincha, que quando era vivo, ou outra pessoa qualquer, ele até foi uma pessoa que visitou outros ex-presidentes. Ele teve com o Temer, teve com o Fernando Henrique, teve com o Lula, não fez campanha. Aliás, é um cara até de direita, não é um cara de esquerda, o presidente tal. Então ele não veio fazer campanha, ele veio estreitar os laços, né, de amizade entre Brasil e Portugal. Eu acho que aí o presidente Bolsonaro perdeu mais uma vez a oportunidade. Mas para a sua base, é para dizer, olha, ele veio, quando ele conversou com o Lula, ele não vai. Mas essas coisas do Bolsonaro está cada vez caindo mais. Hoje tem um levantamento, esses dias agora, e quanto ele está investiu em publicidade na Globo, que era Globo lixo, que não ia dar nada para a Globo, então agora aumentou em 75% e tal. Então, são essas coisas que isso só faz desgastar realmente a imagem do Brasil, principalmente a imagem do Brasil no exterior, que já é desgastada, que o Brasil já, no governo atual, já é isolado no mundo. Mas, Maria, esse fato do presidente de Portugal, o Bolsonaro, e a visita dele ao Brasil? É mais um daqueles exemplos, né, que o presidente Bolsonaro, ele não sabe, assim, tem dificuldade de distinguir, né, a pessoa física dele, né, até o político Jair Bolsonaro, do presidente da República, né, do chefe de Estado, né. Então, uma visita de Estado, ou seja, um presidente de outra nação, ele não está visitando o Jair Bolsonaro, pessoa física, está visitando o presidente do Brasil. E ele não pode pegar um descontentamento pessoal, né, para cancelar uma visita, né, para desconvidar. Quer dizer, você imagina o que isso representa, né,
nas relações internacionais, né, diplomáticas, né? Um chefe de Estado desconvidar outro chefe de Estado para uma cerimônia, para uma reunião, para um almoço, né? Onde se iam tratar de assuntos do Brasil, do país, né? Das relações entre Brasil e Portugal. Não era uma visita pessoal, não é eu me odeio porque o cara visitou lá, esteve na casa de um testado meu, do inimigo meu, de um desafeto meu, então não recebo mais ele. Ele pode até estar contra... Eu até acho que poderia a comitiva de Portugal ter evitado essa visita ao Lula, porque faltando 3 meses para a eleição, né, talvez não pegasse bem. Mas não interessa. Usar esse argumento para... Não pegava bem no sentido de que você imagina o Bolsonaro vai fazer uma visita oficial ao Joe Biden, né, dos Estados Unidos, e antes de ir para o Biden ele passa lá no Trump, que é candidato contra ele. Talvez não fosse conveniente, né? Mas, já que não é motivo também do Bolsonaro, do presidente da República, cancelar um encontro com outro presidente. Olha, o Brasil, quer dizer, o Bolsonaro ele conseguiu, ele conseguiu perturbar ou arranhar as relações com os 4 principais países que diplomaticamente se relacionam com o Brasil. Portugal, pelos laços históricos, né, entre Brasil e Portugal, tanto que é das embaixadas mais prestigiadas, é a de Portugal, de Lisboa, com a Argentina, é outro também país estratégico do Brasil, pela vizinhança, pelas relações comerciais entre Brasil e Argentina, os Estados Unidos e com a China. Pois é, Zé Maria, agora tem... verdade. Tem também uma matéria dizendo o seguinte, que o anúncio de Jair Bolsonaro de que ele não receberia o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ia ser agora na segunda-feira, por ter ele antes ido nessa agenda com Lula, é apenas um pretexto. O motivo real para Bolsonaro, isso está nas páginas de grandes jornais, na revista Veja, inclusive, o pretexto real de Bolsonaro é gerar um incidente diplomático e evitar que o presidente português esteja no Brasil nas comemorações dos 200 anos da independência em 7 de setembro, porque a presença que poderia não ser boa para o Bolsonaro. No encontro, inclusive, tem quem diga que o presidente Rebelo iria confirmar que Portugal concordou em trasladar o coração do imperador Dom Pedro I para o Brasil, para as comemorações. Mas os planos do Bolsonaro são outros. Tem muitas semanas aí, Bolsonaro vem convocando para a manifestação de 7 de setembro contra o Supremo, ameaçando uma ruptura institucional, que isso ele fez o ano passado e queria repetir agora. Tem essa notícia também. Vamos aguardar para ver, tá certo? O que é que vai rolar daqui para frente. Arruda, eu acho que o Bolsonaro é muito impulsivo, eu acho que foi essa questão da visita ao Lula mesmo, até porque nessa celebração dos 200 anos da independência, o Lula estará presente, porque todos os ex-presidentes da República, pelo protocolo, estarão presentes também. Pois é, vamos aqui para os internautas. A professora Lúbia Cardoso está dizendo o seguinte: quando soube que ele era amigo do Lula, cancelou. Esse presidente sem noção. O Carlos Patrick, que também entrou aqui, está no Instagram, o Wellington Viana, muita audiência no Instagram hoje. Vamos trabalhar mais a transmissão do programa pelo Instagram, que é facilzinho, você vê lá ao vivo, você está no Instagram, tem lá ao vivo, clica lá e assiste o programa pelo Instagram, sem precisar digitar nada, entrar em Facebook, entrar em YouTube, muito fácil você assistir o programa pelo Instagram. Está olhando ali suas postagens, está olhando ali quem você segue, vê lá uma notificaçãozinha lá, rodinha vermelhinha ao vivo, entra lá. Bom, temos 2 assuntos ainda, são 19h22, economia, tendência de alta da inflação, do dólar e do PIB, e mais os jogos do Fortaleza e do Ceará
na Libertadores e na Sul-Americana. Zé Maria, essa tendência de alta do PIB, a inflação e o dólar. E a Bolsa também, que a Bolsa está caindo, está abaixo de 100 mil pontos e tal. Como é que anda isso aí? Essa economia, como é que está? Olha, a economia, o PIB, ele está... as projeções têm melhorado, né? Então já no início do ano, já em dezembro, já se projetava que o PIB ia crescer menos 0,7%, né? Menos de 1%. Ao longo dos últimos meses, os resultados positivos têm elevado essas projeções, então é possível que o Brasil chegue a crescer até 1,7%, até 2%, né? Muito puxado pelo agronegócio e pelos serviços, que os serviços melhoraram muito, né, com o arrefecimento aí da pandemia. Agora, a notícia ruim é a inflação, né, que continua pressionando, né? Então, nós vamos para o terceiro ano seguido com inflação de 2 dígitos. 2020, né, o ano da pandemia, que não tinha como fugir, uma inflação mais alta, pela escassez de produtos, aumentou muito a liquidez. Agora, ano passado, 12,5%, e esse ano também, que se imaginava que esse ano ia ter uma retração, uma contenção da inflação, não. Então isso é muito perigoso, porque crescer o PIB e ao mesmo tempo aumentar a inflação, não adianta, um anula o outro, né? Porque as pessoas... o dinheiro corrói, a renda corrói. Quando a renda corrói, diminui o consumo, diminui os investimentos e o dólar, o dólar já hoje bateu 5,38. Então o dólar chegou até na casa de 4,60 há 2 meses atrás, né? Voltou a subir, né? Muito pela conjuntura internacional também, ninguém pode... notícias negativas da economia no mundo inteiro, perspectiva de recessão nos Estados Unidos, na Europa, mas, quer dizer, não está bem a economia. O desemprego que tem melhorado, né? Melhorado assim, tem reduzido o desemprego. O último levantamento já foi abaixo de 2 dígitos, né? Pela primeira vez em 5 anos. Em 6 anos, 7 anos, aliás. Agora, mas por outro lado, a renda, né, tem caído, né? Os empregos que têm sido criados são empregos com salários menores. São empregos com uma baixa remuneração, precarizados. Bom, Zé Maria, vamos terminar aqui agora falando de futebol e vamos ter 5 minutos para falar, porque a situação do Fortaleza, vamos falar um pouquinho da situação do Fortaleza no Brasileirão, vamos falar da situação do Fortaleza na Libertadores, que vai jogar na Argentina contra o Estudiantes, e o Ceará que vai jogar aqui em Fortaleza amanhã. O Fortaleza joga na quinta, o Ceará joga na quarta. E a situação, Zé Maria, do Fortaleza, tem já aqueles estatísticos colocando como Fortaleza tendo 70 e tantos % de possibilidade de cair. Eu acho cedo ainda para esses cálculos, né? Vai depender ainda do finalzinho desse turno, embora não tenha nada fácil. Outra coisa também, esse assédio dos jogadores do Fortaleza com relação a clubes do exterior, como é o caso agora. Eu não sei se o Pikachu vai ficar por causa de mais 30 mil reais que vai receber no salário. E o Pikachu teve uma reunião com o presidente do Fortaleza, vai receber mais 30 mil, foi a proposta que foi feita, e estendeu o contrato por mais alguns anos. Mas ele tem uma proposta do Japão, deve ser bem mais alta do que o que um clube brasileiro pode ter. É muito difícil um clube brasileiro bancar uma disputa dessa em termos de salário com um clube do exterior. Mas Maria, Fortaleza, Libertadores, Sul-Americana e o Ceará? Olha, nessas competições internacionais a situação do Ceará é bem mais confortável, né? O Ceará conseguiu um feito muito importante, ganhou do Strongest lá em La Paz, na altitude lá de quase 4 mil metros, difícil de jogar, né? Porque os jogadores não estão habituados com aquela baixa oxigenação, e o Ceará ganhou 2-1, acho que foi a melhor partida do Ceará já sob o comando, né, do novo técnico, e vai jogar em casa amanhã. A tendência do Ceará a vencer a partida, na pior das hipóteses, empatar, mas que deve se classificar. Fortaleza tem uma missão mais difícil, né? Vai enfrentar o Estudiantes lá em La Plata, na Argentina. Os argentinos dão muito valor a Libertadores,
eles jogam tudo pela Libertadores e jogar lá não deve ser fácil. Pode, futebol permite tudo. Eles empataram aqui, quer dizer, uma vitória simples de 1-0 ou mesmo nos pênaltis o Fortaleza classifica. Agora, o problema do Fortaleza, do Ceará em menor intensidade, mas também não está bem no brasileiro, é exatamente o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está só com 10 pontos e já começou a se distanciar, né, da zona de classificação, né, o Fortaleza está a 7 pontos, né, abaixo do primeiro fora da zona, né? Tirar isso no Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Precisaria, como se diz, o time engrenar uma quinta e começar a jogar, se superar, ganhar jogos, né? Então, o Fortaleza pega sábado aqui Palmeiras. Né? Domingo o Fortaleza pega o Palmeiras aqui em casa, aqui no Castelão. O jogo pode ganhar do Palmeiras? Pode, mas é um jogo difícil. Partindo da condição do Fortaleza vai vir de um jogo difícil, de uma viagem desgastante lá para a Argentina. O Ceará também, o Ceará está só a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? O Ceará, esse técnico não conseguiu encontrar ainda como se diz, a fórmula do bolo, né? O time do Ceará tem uma dificuldade de marcar gols, né? De fazer gols. Então, o time que mais empatou, são 9 empates. Se o Ceará tivesse desses muitos em casa, né? O Ceará empatou contra estava ganhando o Internacional, levou um empate, né? Contra os reservas do Internacional, empatou em casa com o Atlético Paranaense. Goiás. O Goiás foi fora, né? Não me lembro. Fora foi aqui. Esses 3 jogos, se o Ceará tivesse ganhado, tinha 6 pontos a mais, estava lá com 24. Estava lá, acho que em 7º, 8º, numa situação mais confortável. Mas eu acho que o Ceará tem condição de engrenar no brasileiro e pontuando. Eu sei que está um tempo ainda, né? Principalmente para o Ceará. A missão é bem mais difícil. Zé Maria, 19h30. Eu queria só lamentar o falecimento do cardeal Dom Cláudio Gomes, né? Boa lembrança. Foi arcebispo aqui de Fortaleza, realizou um trabalho muito importante, muito humano. Então faleceu, acho que ontem ou anteontem. Então queria também lamentar. De lamentar realmente. Fez um belo trabalho, tem uma história muito bonita na igreja, desde de São Bernardo, quando ele teve, e agora em São Paulo também. Bom, agradecer aqui a grande audiência no Instagram. A professora Núbia está dizendo: Pikachu, será que ele vai embora? Miguel está aqui, Renato Soares. Tá no Japão, né? Fazendo aí já uma brincadeira, né? Porque o Pikachu é japonês. De lá, pois é. É de lá. O Jailo tem muita audiência aqui no Instagram. Então, lembrando aqueles que estão assistindo no Instagram, podem assistir o programa completo. Se tiver dificuldade de assistir no Instagram o programa completo, procura nas nossas redes sociais, procura TV Bom Demais no YouTube, procura TV Bom Demais no Facebook, procura no Twitter, procura também a minha rede social e a do Zé Maria Filomeno, que está o programa postado na íntegra. Zé Maria, vamos terminar o programa 19h31, agradecer aqui a grande audiência do programa de hoje. Falamos de saúde, falamos de pandemia, falamos de política, falamos de atualidades, falamos de economia e falamos de futebol, Zé Maria. Voltamos na próxima semana com mais um encontro marcado de Saúde em Dia. Notícias boas, né? Do futebol e principalmente, né, da pandemia, que esses números eles se revertam, essa tendência se reverta e a gente tenha, assim, um número menor de óbitos e de contaminações. Pronto. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, internautas. Obrigado, ouvintes. Divulguem o nosso programa. Pode compartilhar à vontade. Voltamos na próxima terça-feira com mais um encontro marcado de Saúde em Dia. Agradecendo aqui a rede Bom Demais. Até mais, Luan. Até a próxima semana. Tchau, tchau.